Saudações terráqueos, esse é o Saúde-se, nosso podcast quinzenal, onde a gente está sempre trazendo temas para ajudar você a conseguir cuidar melhor dessa pessoa incrível que é você mesmo, cuidar melhor da sua saúde. Hoje eu sou o Dr. Neto Ribeiro. Eu sou a Deusilene, farmacêutica da Artesã. No nosso primeiro episódio valendo, a gente decidiu começar pelo começo. Então, a gente quer falar da infância, da primeira infância, como que a gente consegue fomentar essa saúde na criancinha desde o comecinho ali, desde o início da gestação, quando a mamãe começa a pensar em conceber, durante a gestação, durante os primeiros dias, durante os primeiros anos da infância. Como que a gente pode fazer para aumentar as chances de que essa criança se torne um adulto saudável, fisicamente, emocionalmente equilibrado, psicologicamente estável, um cidadão funcional. E para isso a gente trouxe aqui hoje a doutora Ana Cristina Stone. Ela é pediatra, formada pela Universidade Federal do Amazonas e tem formação em educação parental. O que diabos é educação parental? Bem-vindo, né? Bem-vinda, bem-vinda, doutora. Bom, é um prazer estar aqui e conversar sobre um assunto que é tão importante, que é tão interessante, faz parte do meu dia a dia. A educação parental, difícil até de falar, né? Porque toda hora eu quero falar parenteral. Faz mais parte do dia a dia do médico tradicional, falar parenteral do que parental. Mas a educação parental, ela é tudo o que envolve o desenvolvimento da criança e o relacionamento das famílias. Pais e filhos. Então, o educador parental, quem é essa pessoa? Ele é o profissional que entende muito de neurociências, de ciência do trauma, de desenvolvimento infantil. E ele é bem diferente do psicólogo, apesar de a gente pensar, vai falar de relacionamento, né? Já então, ia falar isso, porque a gente, assim, que é mais leigo nesse assunto, como mães, a gente ia pensar no primeiro momento que isso aí está totalmente relacionado a um psicólogo. Sim. E não um pediatra que vai estar nos acompanhando nisso aí. A formação do educador parental, ela não substitui o psicólogo, é uma linha bem diferente, porque qual é a visão do educador parental? É trazer para a família a perspectiva da criança. Então, ele é uma visão sempre baseada na infância, ele está ali para ser a voz dessa criança. Então, ele está ali para mostrar aos pais a perspectiva da criança dentro dos relacionamentos. Então, ela é uma visão assim muito unilateral, sabe? Diferente do psicólogo, que o psicólogo ele vai trabalhar muito pelos dois lados, né? O educador parental ele é um defensor da infância, a gente gosta de falar isso. E é um mundo que eu migrei aí nos últimos 4 anos, tenho mergulhado dentro dele e estou apaixonada por isso. Mas não é só sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Não, a gente vai falar sobre como a gente vai fomentar a saúde dessa criancinha. Existe esse conceito na medicina, né, doutora Cris, que é dos primeiros 1000 dias, é isso, né? Que começa ali desde a gestação e pega os 2 primeiros anos da criança. Então, vamos falar do nosso super patrocinador, diga-se de passagem, que é a Farmácia Artesã, que ela está há 17 anos no mercado, cuidando do bem-estar da população amazonense. Ela tem 6 lojas em Manaus e pontos estratégicos, e com mais os 15 pontos de televendas para um atendimento rápido, seguro para os nossos clientes. A gente vai além da manipulação, nós trabalhamos também para promover saúde e qualidade de vida, desde medicamentos até cosméticos. E aí, a gente também trabalha com vários produtos, por exemplo, para mancha, se você tem uma mancha, quer tá vendo isso com a gente, nós temos os produtos ideais para você, para uma queda capilar, unhas fracas, a gente vai ter os nossos colágenos, as nossas gomas. Então, precisando de suplemento vitamínico, estamos aqui para fazer também, com produtos totalmente personalizados e muitas vezes livres de xenobióticos, atendendo também a algumas coisas para crianças, por exemplo. Temos o ômega 3, que é livre de metais pesados. Nós vamos trabalhar também com formas farmacêuticas tipo jujubas. Eu até trouxe aqui para mostrar, né, para vocês, que a gente vai ter a jujuba para atender aquelas crianças que não gostam do xarope. Dá para a gente fazer algo personalizado na forma de chocolate também, tá? Livre de açúcar, o mais livre possível para a criança poder estar aceitando e também poder estar tomando da melhor forma possível, tá? Então, essa é a Farmácia Artesã. Muito obrigada, Farmácia Artesã. E vamos voltar agora
falar de novo da saúde da criança desde o início dos primeiros 1000 dias, né? E aí volta aí com você, doutora. Reclames e do com o Plim neto. Plim, entrega a idade feio, né? Senhora, Verdade. você pode então fazer essa primeira introdução, assim, falar pra gente da importância dos 1000 dias, assim, fazer um resumo pra quem não ouviu ainda o conceito, não tá familiarizado com essa ideia? Então, primeiros 1000 dias, de onde que saiu isso? Os primeiros 1000 dias, eles é um período que compreende os 270 dias de gestação, mais 365 dias do primeiro ano de vida e mais 365 dias do segundo ano de vida. Então, é do momento da concepção até os 2 anos de vida do bebê. E é uma fase que a gente percebeu o quão importante ela é, na verdade, há pouco tempo. Há 10 anos atrás não se falava desse conceito dos primeiros 1000 dias e da importância disso, né? Mas hoje em dia a gente já tem muitos estudos, estudos robustos, com uma boa evidência científica, trazendo a importância desse período. Porque é a fase na vida do ser humano de maior crescimento e desenvolvimento. Aí a gente tem desenvolvimento, crescimento físico, mas também emocional, relacional. Então é uma fase primordial. A gente fala que é muito... É como a sementinha, ela precisa da terra, do solo, né? Ela precisa do alicerce. Uma casa precisa de alicerce. Uma planta precisa de um solo fértil para ela poder se desenvolver a partir dali. E esses primeiros 1000 dias, ele é exatamente isso. É o que vai dar o alicerce para essa criança, para esse ser humano se desenvolver durante a vida toda. Você usou a metáfora de sementinha, né? Para a sementinha se desenvolver. Então, pensando ali na barriguinha da mãe como sendo o solo onde essa sementinha vai se desenvolver, o que precisa ter, o que essa mãe precisa fazer de cuidado para que essa sementinha seja adubada da maneira adequada para ela crescer e se desenvolver forte e saudável? Isso é muito engraçado, porque antes se falava muito que a criança era um livro em branco, que nascia em branco, né? E você ia escrevendo ali a história dela. Também mantendo aí dentro das metáforas, né? Hoje em dia a gente já tem que isso não é verdade. Porque essa história dessa criança e toda essa programação metabólica, todo o desenvolvimento dela acontece desde o momento da concepção. Na verdade, os primeiros 1000 dias hoje, eles estão sendo tratados como os primeiros 1100 dias, idealmente. Por quê? Porque esses 100 dias a mais incluiriam uma preparação para essa mulher que quer engravidar. Eu Seria ia o te ideal. perguntar isso, porque eu acho assim que é primordial o momento que a mulher se prepara, tá pensando, ela já vai se preparando para esse momento, porque é uma coisa muito tensa, né? Você vai estar o tempo inteiro com medo, preocupada, o que que eu tenho que fazer, como que vai ser o início, inclusive a suplementação, que eu acho importante. E o preparo, ele não é só psicológico, né? Sim. É todo um preparo físico, mental e tudo mais. Alimentação. O que você indica? Você acha que uma nutricionista seria o ideal? Hoje em dia a gente já tem a nutrição pré-concepção. E ela faz muita diferença na fertilidade da mulher. Infelizmente, no mundo real, muitas vezes isso não acontece. É muito comum uma gravidez ao acaso. Mesmo famílias muito bem estruturadas, um casal que quer engravidar muitas vezes não entende essa importância, não conhece essa importância dessa preparação e acaba que acontecem as coisas muito por acaso, né? E sobre a suplementação? É muito importante Faz também toda a falar. diferença. Faz toda a diferença. Então, porque eu preciso que aquele corpo ele esteja preparado para todo o estresse metabólico que é gerar uma criança. Quanto mais condições essa mulher tiver para gerar um bebê saudável, é melhor ainda. A gente sabe que a natureza ela é muito sábia nesse sentido. A tendência é que sempre se priorize naturalmente, sem a gente querer, sem a gente precisar pensar nisso, a natureza, ela prioriza o bebê. Então, a tendência é que ele use todos os recursos que essa mulher tenha para gerar um bebê saudável, isso já está comprovado cientificamente, mas às custas de atrapalhar toda a nutrição e metabolismo da mulher. Então, coisas simples, por exemplo, o ácido fólico, a reposição de ácido fólico já está muito bem descrito da importância dele, né, no desenvolvimento do tubo neural do neném, prevenção de algumas doenças importantes. O ômega 3 ele vem ganhando cada vez mais notoriedade dentro da nutrição, porque ele é super importante na formação do cérebro,
na mielinização, é com algumas coisas um pouquinho mais técnicas, né? Mas assim, na mielinização do cérebro da criança faz toda a diferença. E, por exemplo, o ômega 3 é uma coisa que na nossa cultura do Brasil é super difícil da gente ter acesso se não for através da suplementação, porque não faz parte da nossa cultura comer alimentos ricos em ômega 3. Né? Então, ferro é uma coisa simples que a gente sempre fala, porque é um momento de estresse metabólico, então é muito comum as grávidas terem anemia. E aí, se a gente começa a suplementar antes da gravidez e durante a gravidez, aí sim a gente tem isso com mais tranquilidade, porque dentro de um bom pré-natal sempre vai estar, os suplementos alimentares, eles sempre vão estar presentes. Né? A gente consegue ir colocando isso no dia a dia da gestante para benefício da criança e da mãe, para que quando esse bebê nasce, ela esteja numa melhor condição de saúde até para poder se doar para esse bebê como ele precisa. Cris, a gente sabe também que as mães que, às vezes, mães que passam por período de desnutrição durante a gestação, tanto quanto mães com um sobrepeso e obesidade, isso pode aumentar a possibilidade da criança desenvolver obesidade quando ela for adulta, adolescência adulto, né? Hoje em dia a gente vê muitos casos de crianças com obesidade também. Eu quero saber, assim, um dos conceitos também dos 1000 dias é que a dieta da mãe, ela pode começar ali dentro do útero já a afetar as preferências alimentares que a criança vai ter quando ela crescer. Então, eu quero saber disso, assim, qual que é a importância da dieta no sentido de a mãe manter uma nutrição estável, que não vai ter acho que durante a gestação não é o momento dela fazer uma dieta restritiva, sim, né? Mas também levando em consideração esses riscos do sobrepeso e qual a importância dela manter uma dieta mais saudável pensando nas preferências alimentares que essa criança vai desenvolver mais pra frente, para que isso ajude a criança a ter uma dieta saudável quando ela for adulta? É muito importante esse questionamento que você vem trazendo, porque a gente está falando ali um pouco de equilíbrio, né? Nem pode ter uma dieta restritiva, porque ela está gerando uma vida, então o estresse metabólico dela está muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, também não dá para sair comendo por 2, como se falava antigamente, né? Tinha essa história de, porque tem que comer por 2. E aí você tinha uma mulher com muito mais quadros de obesidade, tudo. Isso traz uma série de complicações, pode trazer uma série de complicações. Já está muito bem estabelecido que dentro desses primeiros 1000 dias, a gente tem um conceito que chama programação metabólica do bebê. Então, esse bebê, tudo que ele tem acesso ali dentro da barriga da mãe, a mãe come e tudo que ela come, que ela tem acesso, vai passar para o bebê. Através da placenta, do cordão umbilical. Então, o bebê vai estar o tempo todo trocando com essa mãe. Já se comprovou também, por exemplo, que o líquido amniótico, que é aquele líquido que tem dentro da bolsa das águas, onde o bebê fica dentro, ele muda de sabor de acordo com a alimentação da mãe. E o bebê está o tempo todo deglutindo aquele líquido, então ele está o tempo todo tendo contato com aquilo. O tato, o paladar do bebê, ele já está desenvolvido nas primeiras semanas de vida. Então, ele já tem esses receptores que ele está recebendo ali. Então, assim, é verdade que a mãe, quando ela tem, assim, certas preferências, o bebê, então, vai ter esse gosto, esse paladar parecido com o da mãe. Sim. Se ela gosta mais de vegetais, de uma comida mais equilibrada, ele também vai estar aderindo isso mais facilmente. E se ela gosta de sanduíche de batata frita, também isso pode acontecer, é assim? Com certeza. E assim, antigamente se achava que isso era cultural. Né? Mas ela vai ser criada por essa mãe. Eu sempre pensei isso, que ela vai... Então, é claro que ela vai preferir a comida confortável. Para ela vai ser a comida do dia a dia da família. Mas tem muitos estudos de crianças que foram adotadas por outras famílias de outros países com uma cultura muito diferente e que elas mantêm algumas características, algumas preferências da família biológica. E então, no caso da bebida legal, muito alcoólica interessante. E o cigarro, então, isso faz uma diferença, isso tem uma influência? Muito. Aí a gente tem 2 questões. A mãe que fuma ou a mãe que bebe, bebida alcoólica de um modo geral e outras drogas também ilícitas aí. Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade no nosso país, né? Isso é muito comum. A gente tem 2 problemas. Tem essa questão da criança estar sendo exposta ali e tem toda a questão do quanto isso faz mal no próprio organismo da criança. A gente tem substâncias tóxicas, que é um corpinho que está em formação num momento de divisão celular absurdamente grande. E aí, isso sim pode
trazer grandes problemas mais para frente. É claro que esses hábitos, eles têm alguns outros fundos aí dentro da psicologia e dentro do que a gente estuda, ele tem alguns outros motivos para eles se desenvolverem, e não só esse contato ainda intraútero, né? O doutor Neto aqui consegue falar até desse assunto melhor do que eu, porque a gente tem essa questão do hábito, por exemplo, de fumar, às vezes, ele tem algumas outras relações, não só essa exposição, né? Com certeza. Muitas vezes a pessoa, eu brinco assim que todo fumante, ele precisa primeiro ter força de vontade. Porque no começo é muito ruim, né? Mas ele vai persistindo e aí ele acaba criando uma dependência física muito forte, né? E muitas vezes, assim, é comum você perceber que o paciente que fuma, geralmente ele é uma pessoa ansiosa. Então, é como, assim, na hora que a nicotina entra, ela dá uma baixada na ansiedade. Então, é como quase que se fosse uma automedicação para esses quadros de ansiedade. Só que aí ele começa a ficar ansioso pelo próximo cigarro. Quando os níveis de nicotina baixam, ela fica mais ansiosa do que ela estava ansiosa antes. Então, vira uma bola de neve, né? Essa coisa que toda característica de toda substância que causa vício é isso. É a pessoa adquirir uma resistência. Então, ela vai precisar de uma dose cada vez maior para ela alcançar aquele mesmo efeito, né? Essa é uma das características de uma substância que causa dependência, né? Então, muitas vezes, essas drogas de abuso, mesmo álcool e cigarro, que são drogas lícitas, elas são drogas de abuso, né? Elas, às vezes, são uma tentativa da pessoa automedicar alguma coisa. Anestesiar uma tristeza que ela não tá querendo lidar, ou tratar uma ansiedade que ela não tá conseguindo lidar, né? Geralmente essas drogas, elas funcionam como se fosse um analgésico, né? Para poder diminuir algum sintoma desagradável que a pessoa tá tendo. Acho que é isso, né? Geralmente o que eu vejo na minha experiência que tem um pouco por trás, assim, desses E voltando, quadros. assim, para a questão da gestação com o cigarro, por exemplo, eu vi aqui que o cigarro, ele é um vasoconstrictor e notaram que as crianças até nasciam com um peso mais baixo. Sim. Quando a mãe fumava. O que você fala disso? Realmente acontece? Com certeza, e não só o cigarro. Todas as substâncias vasoconstritoras. Tem uma coisa, por exemplo, que é bem interessante, de um remédio que a gente usa muito, muitas pessoas usam, como descongestionante nasal, e que ele tem esse efeito vasoconstritor, né? O que acontece? Se eu faço uma constrição do vaso, eu diminuo o fluxo sanguíneo para ali. Se chega menos sangue para o meu útero, isso pode acontecer nas artérias uterinas, se chega menos sangue ali para o meu útero, o meu desenvolvimento do meu bebê vai ser menor. É uma característica que a gente chama de crescimento intraútero restrito. E isso vai afetar a vida do bebê de um modo geral. Se a gente parar para pensar, é tanta coisa que pode acontecer, né? Exatamente, meu Deus. E eu acho importante achei muito importante você falar dessa questão do nasal aí, porque as mães, normalmente, elas têm uma congestão, fica com o nariz congestionado quando elas estão gestantes. Eu não sei se é o seu caso, se mais pessoas sentem, mas eu lembro que eu fiquei muito com o nariz muito entupido e eu ficava quase que sufocada. E eu acho que isso aí é muito importante e relevante até falar aqui para as mães, cuidado com a automedicação nesse momento, né? Eu acho, assim, muito importante elas se preocuparem até mesmo com o que elas vão estar tomando nesse momento que também é meio complicado, porque a gente acaba sentindo umas dores que nunca apareceu antes na vida. Eu lembro que me deu dor de dente na época que eu fiquei grávida. Então, assim, né, como tratar isso? O que elas têm que fazer? Onde elas vão recorrer para fazer ter um cuidado, assim, o melhor possível nesse caso? Não sei. Durante a gestação, acho que é muito importante, né, Cris, evitar a automedicação, né? Porque o melhor é ela perguntar para o obstetra dela quando ela tiver na dúvida de alguma coisa que ela queira usar. É você fazer um pré-natal de qualidade, né? Tanto a questão das suplementações, quanto dessa preparação para esse corpo, o que pode usar, o que não pode usar, o que pode complicar, o que não pode, tudo isso é para estar dentro do pré-natal. E a preparação para a chegada desse bebê. Porque a gente está falando aqui quando está gestante, a brincadeira vai começar quando ele nascer, né? O problemão vem junto ali. Então, a gente tem toda uma preparação, tem 9 meses.
Se a gente descobrir no iniciozinho, tem 9 meses para se preparar para a chegada desse bebê. Exatamente. Mas acho que quando ele chega, a gente descobre que a gente não tava bem preparado nunca. Não Acho tinha que a entendido preparação o tamanho. acontece quando o negócio aparece, quando o bebê chega mesmo, assim. O show se faz ao vivo, né? O caminho se faz caminhando, né? Mas aí, antes do bebê nascer, Cris, eu tô querendo que a gente fique agora, assim, um pouco mais profundos. Tem um ambiente físico, né? A criança tá sendo gerada ali, tem a placenta, tá levando oxigênio, o cordão umbilical tá levando oxigênio, nutriente, isso que a gente já falou que é importante. Mas o bebê também, ele tá sendo gerado, vamos dizer assim, emocionalmente, tem um ambiente emocional, né? A gente sempre escuta muito, assim, que as sensações, os sentimentos que a mãe passa durante a gestação, eles vão afetar também o bebê. Eu quero saber se isso é mito ou realidade. É total realidade. E é uma coisa que a gente, às vezes, não pensa sobre isso, né? Mas quando a gente está falando naquele sonho ali do início que você falou, de vamos fazer um ser humano funcional, mas não só com saúde física, mas saúde emocional, a gente tem que se preocupar com essas coisas. Quando o bebê está sendo gerado dentro do útero materno, ele está o tempo todo recebendo essas emoções da mãe. Aí a gente pensa assim, isso é conversa fiada, isso é romantismo. Não, isso é ciência. Né? As emoções da gente, elas estão relacionadas à produção hormonal. Isso é biológico. Então, eu produzo hormônios do estresse, eu produzo em situações estressantes, então cortisol, adrenalina, assim como em momentos de tranquilidade, em momentos de prazer, eu libero hormônios relacionados a isso. Ocitocina, endorfinas, e são hormônios que vão chegar para o meu bebê. Sejam eles hormônios negativos ou positivos. Então, o bebê está o tempo todo sendo bombardeado aqui. O nosso cérebro, que ali do bebê está em desenvolvimento, mais importante ainda, ele se protege como ele pode. E como é que ele faz essa proteção? Quando eu tenho um ambiente muito rico em hormônios estressores, né? Por exemplo, cortisol e adrenalina, eu tenho... O que meu cérebro faz para proteger esse bebê? Ele diminui a quantidade de receptor. É como se ele tentasse se blindar para ele não receber e não perceber tanto, já que tem tanto hormônio negativo ali dentro daquele ambiente em que ele está sendo gerado, ele se protege daquilo ali. E isso vai modificar completamente a formação desse cérebro. A gente tem um conceito hoje em dia que chama estresse tóxico, que na verdade, eu digo hoje em dia, porque a gente tem poucos anos que a gente parou para estudar sobre isso. Mas é uma coisa que sempre aconteceu, né? Esse estresse tóxico, ele vem de situações adversas que a gente vive. Essas situações adversas podem ser coisas que todo mundo percebe que é grave, uma violência, por exemplo, uma mulher que apanha do marido, ou uma gravidez, por exemplo, que não foi desejada e que se pensa em aborto. Tudo isso, mas também pode ser coisas simples, como, por exemplo, a ansiedade dela, a vida corrida e o estresse no trabalho, qualquer tipo de abuso que essa mulher vive, isso ali ela tá produzindo esses hormônios a mais, esses hormônios negativos, isso tudo tá chegando pro bebê. A parte do abandono do pai, às vezes, que ele não se mantém, né? E acaba saindo, abandonando os dois. O bebê pode nascer com essa sensação de abandono já desde a barriga? Será que isso... Faz toda a diferença, com certeza, isso é bem comprovado. Né? Então, tanto essa sensação de rejeição pelo outro, quanto a própria rejeição da mãe pelo bebê. A gente sabe que o bebê ele está em fusão emocional com essa mãe. Isso dentro do intraútero e quando ele nasce. Ele ainda está em fusão emocional com essa mãe. Então, ela funciona meio que como um filtro para ele. Né? Se esse ambiente fora dela está conturbado, mas essa mulher ela está o tempo todo buscando se reequilibrar, se regular novamente, emocionalmente, ela consegue proteger esse bebê. E se ela se deixa se levar, e a gente sabe que às vezes é muito difícil não se levar numa situação dessa. Ainda mais que a mãe, ela tá toda assim, sensível já, né? Então é mais difícil isso acontecer realmente. E aí eu formulei uma pergunta que eu queria te perguntar. O convívio da mãe no aconchego do lar... mas quando é possível, né? O convívio da mãe, depois que o bebê nasce. Sim. Quando isso não é possível, quando a mãe tem que trabalhar, qual a dica primordial para que o bebê sofra menos com essa ausência? Se for, por exemplo, para uma creche,
para minimizar o impacto disso na vida daquele bebê. Porque, assim, tem esse estresse tóxico aí que você falou, e eu acredito que até esse momento eu acho que deve ser muito difícil para a vida do bebê e até mesmo para a mãe, porque tá ali aquela coisa, aquele convívio quase que único, né? E como que é isso depois naquele momento? Porque a gente sabe que a mãe, muitas vezes, ela não vai poder manter com esse bebê até o bebê inteirar 2 anos, que seria o ideal. Então, como que a gente faria isso para o bebê sofrer menos impacto possível? Isso é perfeito, porque a gente sabe que existe uma diferença, né? Entre o mundo real e o mundo ideal, que a gente gostaria, né? Mas também a realidade da gente, né? As mulheres precisam, hoje em dia, ganhar o mercado de trabalho, elas precisam trabalhar, muitas vezes elas é que sustentam toda a família e, infelizmente, por mais que elas queiram ficar com esse bebê, às vezes não dá. Isso aí é uma realidade cada vez mais frequente, principalmente quando a gente fala em grandes centros, né? O bebê, o que ele precisa, gente? É uma coisa importante a gente entender. Nesses primeiros 2 anos de vida aí do bebê, o que ele precisa? Ele precisa estar vinculado a um cuidador principal. Quem é o cuidador principal, o ideal, é a mãe. Não tem jeito. Pode ter um pai maravilhoso, uma avó, uma tia, toda uma rede de apoio, que ela é super importante. Mas ele nasce, como a gente falou, em fusão emocional com a mãe. Então, o ideal é que esse cuidador principal seja a mãe. Toda ruptura desse vínculo e desse estar junto com a mãe, ela vai gerar repercussões no bebê, e isso a gente sabe, não tem como evitar. Mas como minimizar esses traumas mesmo que ficam dessa separação, a gente criar um outro cuidador principal. Então, uma preocupação, por exemplo, uma criança que vai para a creche, é quem vai ser essa pessoa. Por exemplo, uma mãe que bota uma criança na creche, uma das primeiras coisas que ela tem que olhar é quantos cuidadores tem por criança. Porque eu preciso ter um número de cuidadores suficiente para eu conseguir me vincular com essa criança, para dar para ela o que ela precisa. E o que ela precisa? Não é só de comida, de trocar a fralda, de dar banho. Ela precisa de vínculo. Então, ela precisa de olho no olho, ela precisa de contato físico, ela precisa de tempo realmente desse cuidador principal. E aí, isso é uma coisa que é difícil num ambiente de creche, né? A gente tem estudos, por exemplo, em casas naqueles abrigos, onde ficam muitas crianças por N situações, e as crianças ficam ali naquele abrigo, com um número de cuidadores muito pequeno, cuidadores adultos muito pequenos. Eles são cuidadores funcionais, então eles trocam a fralda, eles dão banho, eles dão comida para a criança, mas eles não conseguem se vincular. E isso, assim, traz problemas bem graves e bem importantes. É importante a gente falar também que não necessariamente a criança que está separada da mãe é que vai viver esse ambiente estressor de falta de conexão. Muitas vezes a criança está com a mãe e a mãe não se atenta à importância desse vínculo, de estabelecer esse vínculo, estabelecer essa conexão e de estar ali nessa troca com a mãe. Então, mães, por exemplo, que estão nesses ambientes estressores, que estão muito vinculadas ao externo, a outros problemas, mães de muitos filhos, acabam se tornando o que a gente chama de mãe funcional. Então, ela dá comida, ela troca de roupa, ela, enfim, faz as coisas funcionais, mas ela não se atenta a essa parte da vinculação. Então, eu tenho crianças abandonadas dentro de casa. Você tá falando dessa parte do vínculo com a mãe ser a principal cuidadora preferencialmente, né? Uma vez eu tava vendo um filme, era um curta-metragem, assim, aí tinha uma mãe, ela acordava de manhãzinha, a bebê dela tava chorando, ela pegava, acalentava, e ela ficava cantando uma música, brincando com o dedo, assim, e a câmera dava um close na criança e ela tava com o olho brilhando, dava um close na mãe e ela tava com o olho brilhando. Aí ela pegava a bebê dela, pegava o metrô, deixava a bebê na creche, saía, chegava numa casa, batia a porta, a pessoa abria, ela cumprimentava a mulher que atendia, e aí ela entrava no apartamento da mulher e a mulher saía. E aí ela escutava uma criança chorando, ela era babá, né, dessa família. E aí ela ia no quarto, a criança estava chorando, ela pegava, acalentava, colocava a criança no berço e ela cantava a mesma música e fazia a mesma movimento com o dedo. Mas na hora que a câmera dava um close nela, ela estava olhando para cima. Então, assim, às vezes, apesar de ser funcional, como você falou, né? Ela vai garantir a funcionalidade da criança, mas acho que o nível do vínculo com a mãe é muito difícil alcançar, às vezes, com um cuidador terceiro, assim, ou não. Eu acho que é difícil, sim.
Não é igual, nunca será igual, mas dá para ser bem interessante. Essa questão do olhar é uma das coisas, eu particularmente acho lindo, né? Que eu já entro no meu lado romântico da coisa. Essa questão do olhar, ele é muito importante. A gente vê que o bebê, ao nascer, uma das primeiras coisas que ele procura é o olhar da mãe. É o olhar, essa troca ali. Antigamente se pensava que, porque o bebê nasce e ele vai atrás de comida, né? A gente tem bastante estudos também mostrando que essa parte do vínculo, da conexão, ela inclusive passa à frente das necessidades físicas dentro da criança. Tem uns estudos, tem uma teoria que chama do apego seguro, né? Que é do John Bowlby. Isso aí é da década de 50, mas infelizmente a gente não tem tanto contato com isso, apesar de já ser uma teoria muito bem estabelecida há muitos anos. E ele fez estudos, os estudos dele eram com macacos, né? E aí ele chegou a comprovar, inclusive, por exemplo, que o macaquinho, o que ele fazia no estudo? O macaco era afastado da sua mãe, e aí eles ofereciam para o macaco, dentro de uma jaula, uma macaquinha mecânica com uma mamadeira com leite e a outra que tinha um cobertorzinho. E, interessantemente, mesmo o macaco tendo ficado várias horas sem comer, antes dele ir para a macaca com a mamadeira, ele ia para a macaca com o cobertorzinho. Então, isso deixa bem evidente essa procura sempre pelo vínculo, essa procura sempre pela conexão, pelo aconchego, sabe? Isso precisa chegar nos pais. Aí é o trabalho do educador parental. Porque é uma coisa que quando a gente fala, parece ser tão óbvia, mas que no dia a dia da vida moderna a gente não pensa, a gente não se atenta para a importância disso. Por quanto isso aí tá, e é importante em todas as fases da vida, mas nesses primeiros 1000 dias em que a gente está fazendo esse desenvolvimento rápido, em que as conexões cerebrais da criança elas estão se multiplicando a milhões por segundo, isso ainda é mais importante. Cris, então, aí a gente chega num assunto um tanto quanto delicado, porque assim, a gente sabe que esse momento, os 6 primeiros meses, então, a criança é quase que aquela relação dela com a mãe é quase que unívoca, é junta, é muito junta, né? E aí, a gente também sabe que nem sempre isso acontece. Por exemplo, no momento de adoção, a criança não pode ficar com os pais por algum motivo, né? Que não vale a pena a gente ficar aqui trazendo essas situações, mas, porém, isso acontece. E isso, quando isso acontece, eu acho, assim, muito relevante algumas mães saberem que, então, a função essa sua função de parental aí é muito importante, porque aí tem que restabelecer um vínculo. Sim. Porque quando isso não é possível, a gente tem que procurar outro meio. Então, é muito importante, é de suma importância, a gente sabe. Mas aí, quando, por exemplo, um pai adotivo, o que ele pode fazer para restabelecer um vínculo, então, criar um vínculo com essa criança, se é possível? Como é que isso funcionaria? Funcionaria? Funciona. A gente está o tempo todo criando vínculo. O ser humano, ele é de vincular. Ele é um ser social. Então, a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso com os amigos. A gente faz isso adultos. A gente faz isso com amigo. Tem aquele amigo que quando ele chega, parece que a vida começa a dar certo, né? E é uma pessoa, por exemplo, que às vezes você nunca viu na vida e você bate o olho ali e a conexão, ela existe. A gente eu sou seu irmão perdido na Amazônia. Então, a gente brinca com isso, né? A gente se conhece há tão pouco tempo e acabou estabelecendo isso. Tempo. E aí você fica... É aquela pessoa que tá tudo meio bagunçado na tua vida e a pessoa chega e só de você olhar para ela, você... não, agora tudo vai dar certo. Né? É a pessoa que você vinculou de verdade. Então, isso pode acontecer em qualquer momento. Pais adotivos, muitas vezes, até pelo próprio processo de adoção, que é um processo bem complicado no Brasil, e a gente sabe que, infelizmente, precisa ser assim, porque a gente precisa guardar a segurança dessas crianças, mas eles costumam ser extremamente amorosos, né? E quando você está ciente da importância disso e você está vigilante para estabelecer essa conexão, esse vínculo, isso acontece de forma muito natural. A grande verdade é que a criança ela vai estabelecer vínculo com quem atende as necessidades dela. E aí, como que esses pais vão fazer isso? É simplesmente olhar para o teu filho e perceber o que ele te pede, né? Perceber o que ele te
tá te demandando ali e ser o mais assertivo possível nisso. Então, se essa minha criança, ela precisa, é uma criança que tendencialmente vai querer, por exemplo, mais colo, porque é uma criança que já sofreu uma rejeição atrás. Então, é uma criança que vai precisar, vai te demandar mais muitas vezes, sim. E quanto mais ele te pede, mais você dá. Esse vínculo, ele se estabelece, na verdade, muito rápido quando você tem essa preocupação. E uma orientação, né? Porque às vezes a Faz gente, eu acho que diferença. faz toda a diferença. Cris, nesses primeiros 1000 dias, então, assim, eu posso dizer que o principal alimento para o cérebro da criança se desenvolver bem, assim, o principal alimento cerebral para a criança ali nesse começo é o amor? Com certeza. Não tenho dúvida. E não, nem só de amor vive o homem, né? A gente sabe que a gente também tem várias outras coisas ali que precisam. A gente tem um corpo físico que precisa estar nutrido, né? Mas a gente tem um corpo emocional. E esse corpo emocional também precisa estar nutrido. Então, a gente precisa cuidar de todas as coisas. Aí, nossa, doutora, mas o plano aqui é deixar eu mais culpada, né? Quem está assistindo a gente. Mas, Eu ia falar disso demais agora. vai deixar a gente mais culpada, vai deixar a gente mais angustiada. Mais coisa para fazer, quer dizer, além de tudo que eu já tenho de culpa e de pensamentos e de preocupações no dia a dia, eu ainda tenho que olhar mais para isso. Minha amiga, não tem jeito. Porque isso aí. Tem essa... Eu fiquei com essa pira da culpa, assim, porque tem essa questão da criança... Quanto mais estimulada, mais os neurônios fazem mais sinapses, né? Então, o cérebro dela ainda está se formando, né? Tem a questão da poda neural também, os neurônios que vão morrer, os que estão estimulados não vão, né? Ele vai perder um pouco ali no começo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não estou estimulando meu bebê suficientemente? Mas, assim, parece que o principal estímulo é essa coisa de acalentar, tipo assim, sei lá, eu não tenho que estar pensando em 1000 jogos para estimular ela a fazer blá blá blá. Não, mais ela chorar, eu acalentar, eu olhar no olho, eu dar atenção. Eu não preciso, tipo assim, sei lá, transformar minha casa num box de crossfit para criança, assim. É só eu pegar, acalentar, eu olhar no olho, eu passear com ela no verde, eu estar presente com ela. Esse é o principal estímulo, vamos dizer assim, né? Isso. Foi isso que eu entendi. Assim. Se tu transformares a tua casa nesse box de crossfit, você me avisa que eu vou levar minha filha pra brincar lá. Também, né? Com certeza é interessante pra ela também. Então, exatamente. Você tá totalmente certo. Existe uma indústria aí por trás que fala dessa parte de desenvolvimento, e aí ela coloca milhões de brinquedos e coisas de estimular e tal. Exatamente, já tem um jeito certo para fazer as coisas. Isso é muito da nossa educação tradicional, né? A gente sempre fica procurando o jeito certo, o melhor jeito de fazer alguma coisa. Demais. E nem precisa tudo isso. O que a criança precisa? Quando é que a criança se desenvolve? O que é o estímulo para essa criança? É o contato físico, é o olho no olho. Estar vivo é extremamente estimulante. Olha só, o bebê está dentro da barriga da mãe, ele está num ambiente fechado ali, onde o som é controlado, ele escuta barulho do coração da mãe, escuta barulho do intestino, a voz da mãe ela é percebida desde muito cedo. O ambiente de luz é controlado, o ambiente de temperatura é controlado, o ambiente de toque do bebê quando ele está dentro da barriga é extremamente controlado, ele tem o tempo todo ali aquelas paredes do útero que contém o movimento dele. Aí você imagina você ser transportado desse ambiente, que é o ambiente que você conhece, para esse mundãozão aqui de meu Deus. Então, cheio de luzes, cheio de cores, Manaus. Barulhos, toques diferentes, né? Vozes diferentes, sons. Isso tudo estimula o bebê. Então, estar vivo estimula o bebê. A gente não precisa de muita coisa. O pessoal faz muita brincadeira que, por exemplo, o bebê se interessa muito mais pela embalagem do brinquedo do que pelo brinquedo, né, em si. Super. E aí a gente complica as coisas. Isso é legal da gente falar, porque a gente tem também aqui dentro do nosso país muita diversidade econômica, né? Então, às vezes, os pais ficam pensando, não, esse papo aí deles é coisa de rico, né? Ficar falando de desenvolvimento de bebê, de comprar brinquedos e fazer atividades estimulantes, fazer o box de crossfit em casa. Mas não é. Isso é uma coisa que está acessível a todo mundo. É uma colher que você pega e você bate. O bebê, ele é um cientista. Ele está o tempo todo experimentando tudo. E ele repete, e ainda mais nesse primeiro momento, primeiro ano de vida. Ele é absurdamente deslumbrado por qualquer detalhe, né? Sim, tudo para ele é tudo esplendoroso, novo. Tudo é maravilhoso. E que pena que a gente perde isso durante a vida, né? E
quando a gente começa, por isso eu sou apaixonada também pela educação positiva, da educação parental e tudo, porque ela te busca de volta para isso, ela te traz essa humanidade de volta mesmo. Porque quando você perde esse encantamento pela vida e você para de perceber o quanto tudo é tão interessante, acho que você começa a passar à toa por essa experiência maravilhosa que a gente vive aqui, sabe? Então, que bom que as crianças ainda têm isso e que privilégio poder conviver com eles e também resgatar um pouco disso na gente. Com certeza. Cris, e a gente, você falou assim que nem só de amor vive o homem, né? Mas então vamos falar, vou puxar aqui um pouco pro lado da nutrição, da nutrologia. Sim. Então, assim, tem um alimento que ele é absurdamente perfeito, assim, pro bebê, e que ele também já vem carregado de amor e uma ótima ferramenta para vínculo, né? Que é o leite materno. Então, eu queria que você fizesse aí um discurso. Quando A defesa da amamentação, assim. Quando eu começo a falar de amamentação, vai dar um discurso mesmo. Ele faz isso porque me conhece daqui de fora das câmeras. E ele sabe que eu sou defensora mesmo, não tem jeito. Todo pediatra é apaixonado pela amamentação, né? Não tem jeito. É o alimento mais perfeito, mais completo, mais equilibrado. É um alimento que se modifica durante o dia, né, de acordo com a necessidade do bebê. É um alimento que já vem pronto. Infelizmente, algumas mães não conseguem amamentar por N motivos. Isso dá um outro podcast inteiro. A gente pode conversar horas sobre isso. Por que que às vezes não dá certo, né? Mas quando dá certo, é lindo, é perfeito e é maravilhoso para o bebê. Lembrar que, já que a gente estava falando aqui de suplementação e tudo, essa mãe que amamenta, ela precisa também de uma suplementação específica para quem amamenta, né? Ajuda muito. Para que eu possa garantir a qualidade desse meu leite. Cita aí algumas, Cris. E pra tanta gente. coisa que a gente precisa para essa mãe estar nutricionalmente equilibrada, né? A gente sabe O que... ômega 3, por exemplo, seria uma da suplementação que ela poderia ainda continuar fazendo uso, porque é excretado no leite, seria muito positivo para o Gente, bebê. ômega 3, sou apaixonada no ômega 3. Aí não vai à toa que a indústria farmacêutica é uma das coisas que eles mais falam na propaganda deles, que eles conseguiram enriquecer o leite de vaca, são os ômegas, né? Ômega 3, ômega 6, ômega 9, todos eles estão ali, né? Eles são muito importantes justamente por causa dessa questão cerebral. Então, que tem que estar ali presente para o bebê. E aí, ele, super importante. Essa mulher, ela não pode estar anêmica. Isso é bem importante. Então, a reposição de ferro faz parte do pré-natal. Lembrar que o pré-natal, depois que o bebê nasce, a gente continua dentro dele, né? Então, é interessante que você volte após o nascimento do bebê com o teu obstetra e que ele vai te ajudar nesse sentido, né? Fazer essa alimentação mais equilibrada também é muito importante. E a gente vai para outros micronutrientes que são importantíssimos, coenzima Q10, por exemplo. Nossa, tudo. Sabe? Coenzima Q10 é maravilhosa. Para todo mundo, viu? Vitamina D, que a gente fala, não, porque vitamina D a gente produz quando vai para o sol. Que hora que a gente vai pro sol, né? E assim, aqui não sei onde quem está assistindo a gente mora, mas, por exemplo, a gente mora em Manaus. Quem mora em Manaus não tem condição de Correndo ficar... da chuva, então não tem sol. Ou é chuva, ou então o sol tá queimando, matando todo mundo. Produz vitamina D e câncer de pele no mesmo horário. Então não tem como. Né? Se existe a opção de eu suplementar essa minha vitamina D com uma biodisponibilidade bem interessante, por que não a gente usar desses artifícios? E aí, então assim, tem que estar fazendo isso. Não tem jeito. A gente tem que estar preocupado com isso, tanto durante a gravidez quanto depois que o bebê nasce, para você ter uma vida saudável. Então, a suplementação, ela faz parte da nossa vida. É muito bonito a gente pensar, porque eu me alimento saudável e a alimentação saudável, ela é importante, quanto mais natural for, melhor. Mas na vida real é impossível você suplementar tudo que você precisa. E também, assim, Cris... naturalmente. É muito importante, assim, vamos supor, acho que é importante ela fazer uma dieta mais limpa, né? Com uma comida de verdade, que a gente fala, né? Plantas e bichos, assim, uma dieta mais equilibrada. Mas se a gente pega também os alimentos de hoje, eles são muito diferentes dos alimentos que a gente consumia lá atrás, por exemplo. Eles são um pouco mais vazios nutricionalmente, até as próprias plantas, assim, porque são monocultura, agricultura, às vezes, assim, extensiva, que vai produzir sempre o mesmo produto. Então, hoje em dia, por exemplo... O trigo, ele tem muito mais glúten do que tinha antigamente. Sim. A carne de gado tem muito mais gordura do que tinha antigamente, por exemplo. Então,
E como o solo vai empobrecendo, os alimentos eles também vão ficando menos ricos nos micronutrientes, né? Então a suplementação entra até para quem faz uma alimentação saudável, assim, vamos dizer, uma alimentação equilibrada, às vezes não consegue alcançar todos os micronutrientes, ainda mais nessa fase de amamentação, que, igual você disse, o corpo prioriza muito o bebê, né? Então, precisa dar esse suporte para a mãe, né? Outra coisa que eu acho interessante também, Cris, que eu queria que você falasse, do leite materno, porque eu acho muito, muito maluco, assim, é como se a mãe fosse um incrível, mega complexo laboratório de bioquímica, assim, mais avançado do mundo. Por quê? A mãe, ela tá sendo exposta aos mesmos bichos, assim, aos mesmos antígenos que a criança. Então, ela tá sendo exposta às mesmas bactérias, aos mesmos vírus, porque eles compartilham o mesmo ambiente. E ela produz os anticorpos desses bichos específicos e isso passa pelo leite, né? Então, assim, o leite, ele acaba protegendo a criança. Ele é específico para a espécie, né? Ele é espécie específico. Então, assim, já é o leite que tem a composição ideal para um bebê humano. Mas ele é meio que específico para aquela criança, né? Ele é específico para aquela criança, porque ele vai ter essa influência do ambiente onde aquela criança... Então, a criança vai estar recebendo anticorpos específicos dos bichinhos que ela está sendo exposta naquele ambiente junto com a mãe, né? Eu acho isso, assim, muito maluco da natureza. Eu queria, então, pegar esse gancho aí que você falou sobre isso e falar sobre a correlação disso, se tem ou não, sobre as alergias e as intolerâncias, por exemplo. O que a mãe come, isso pode interferir pode gerar uma alergia ou uma intolerância, ou isso não tem nada a ver, isso faz parte do corpo da criança, é independente. Queria saber um pouco se tem uma correlação. Nesses primeiros 1000 dias, por exemplo, a gente descobre tanta coisa, às vezes uma intolerância, às vezes até mesmo uma alergia mesmo alimentar. Como que funciona isso? Existe essa correlação de mãe e filho e também sobre o ambiente em si, o que ela dá, se isso pode provocar uma intolerância ou não? Como é que isso funciona? Esse conceito chama epigenética, que se percebeu com o passar do tempo, com os estudos. A gente tem a genética, que é o que todo mundo conhece, né? Aquelas características que se passam de mãe para filho, de pai para filho, né? A gente é coisa de pediatra, tá? Tudo fala só a mãe, mas o pai, ele também participa. Então, dentro da genética, todos dois mandam os seus genes ali com aquelas... Com 50%, inclusive, na genética, né? Na genética, sim. Sim, tá. Na genética, e na epigenética também. Se você for ver, você como pai também influencia em muitas coisas. Bagunçando o meio ambiente dessa criança. Então, vamos lá. A genética é o que a gente passa, os genes que a gente passa para os nossos filhos. A informação que está lá dentro do DNA da criança. Mas o que já se comprovou é que muitas das vezes, essa genética, para ela se manifestar, eu preciso de um ambiente que permita isso, ou que cause isso, né? E aí é isso o conceito da epigenética. Então, essa manifestação física dessa informação genética que eu tenho. É como se fosse um interruptor. Então, a genética que os pais passam para os filhos é o interruptor, a tomada. Aquele bicho lá para a gente acender a luz. E o que vai lá e aperta, o dedo que vai lá e aperta esse interruptor é a epigenética, é o ambiente. Então, eu posso ter aquele interruptor lá e ficar a vida toda com ele lá desligado. É um gatilho, então, tipo... ninguém foi lá apertar, a luz não acende. É simples assim. Quem faz apertar ou não é o ambiente. Então, as experiências que essa criança vive, as coisas a que ela é exposta, a falta, por exemplo, de nutrientes ou de coisas, tanto o excesso quanto a falta, podem fazer com que aquela criança tenha aquele gatilho acionado, que ele já tinha aquilo ali dentro dele. E as alergias, elas vêm muito nesse sentido. Então, por isso que hoje em dia se fala muito assim, nossa, no meu tempo você vai conversar com pessoas mais antigas, que não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Vale pontuar. Mas que você vai conversar com pessoas... Não é. Corta essa parte. Não é o caso de nenhum de nós aqui. Mas você vê o pessoal às vezes falando assim, nossa, no meu tempo não tinha nada disso. No meu tempo, as crianças eram muito mais sadias, não tinha esse negócio de alergia, não tinha esse negócio de, enfim, várias doenças, né? E hoje em dia isso está aparecendo tanto, por quê?
Tá muito relacionado à epigenética, ao ambiente que a gente vive. Quando a gente fala, por exemplo, ele está falando aqui, da nossa alimentação, a gente não tem controle exatamente como tudo isso é produzido, porque existe todo um apelo comercial aí, industrial, da superprodução, de você maximizar as coisas. Você estava falando ali no início, né, do nosso patrocinador, porque isso aqui é livre de metais pesados. Gente, ninguém consegue dizer que uma comida é livre de metais pesados. Você consegue fazer isso em um laboratório, porque você tem uma segurança ali de produzir algo e tirar o que é deletério, o que é ruim. Na alimentação nossa do dia a dia, você vai na feira mais orgânica, mais natureba que você encontra e você não tem como dizer que aquele alimento ali ele foi produzido sem metais pesados. Então, infelizmente, a gente vive nesse mundo, tem prós e contras, né? Tem as comodidades, né? E exatamente, moderna, né? Que a gente gosta. Pois Gostamos. porque se eu tivesse que capinar para produzir meu alimento... Produzir o trigo, moer o trigo, fazer o pão. Eu até quis fazer isso, mas é meio impossível. Pois é, eu inclusive acho que eu não estaria desse tamanho se eu tivesse que produzir meu próprio alimento, né? Primeiro porque eu tinha gastado bastante energia capinando e plantando, né? E a minha preguiça de plantar era grande. Super. Então eu ia comer assim, bem menos coisas. E estar em forma por preguiça absoluta. Lembrando que você tá grávida, né? Tem um bebezinho aí. Isso, eu tenho aí esse... Ana Lívia. Eu tenho essa tranquilidade agora para dizer tudo, não, eu estou grávida, não estou gorda, não estou com erro alimentar, não estou grávida, né? Momento lindo. Cris, nesse tópico alergias, assim, na sua prática clínica hoje em dia, tem alguns tipos de alergia que você realmente acha que aumentaram? Tipo a PLV, por exemplo? Muito. Muito, muito, muito. Explica aí pra gente o que é a PLV. Sim, a PLV é a alergia à proteína do leite de vaca, né? Ela não é intolerância à lactose, não é o açúcar do leite, é a proteína realmente. Na verdade, o leite, inclusive, isso dá super discussão aí dentro da internet. Polêmico. Leite é polêmico. Outro podcast inteiro só falando sobre o leite. Mas a gente fala que o leite é um dos alimentos mais ruins para o ser humano, né? E por quê? O leite foi feito para a vaca, para o bezerro, né? Ele não foi feito para gente. E aí ele é um alimento que é inflamatório, comprovadamente inflamatório. Fala-se que todo mundo tem algum grau de intolerância ao leite, né? E aí algumas crianças, elas simplesmente não toleram e elas vêm com vários sintomas gastrointestinais e tudo, quando são expostas ao leite. E aí você pensa, não, mas porque ela tomou o leite de vaca, mas meu filho só mama no peito, mas a mãe está em contato com o leite de vaca. Mas tem muita gente que discorda disso. Realmente é polêmico. Porque uns já falam, igual o meu marido, ele fala assim que ele é forte, tem os ossos fortes, porque ele tomou leite na infância dele toda e tal. E aí, o que você tem pra falar pra essas pessoas que acham isso? Mas é porque, assim, na verdade, lá no começo mesmo, assim, a gente porque, assim, o homem das cavernas não tomava leite. A gente não tinha domesticado os animais ainda, né? Então, isso foi depois da revolução da agricultura, que a gente começou a plantar e a gente começou a domesticar os animais. E aí, o homem começou a tentar consumir leite. E a gente não tinha esse aparato, porque a gente produz enzima para digerir leite quando a gente é bebê. Depois a gente vai perdendo. Só que, ao longo desse período de evolução, a gente... Tipo assim, como o leite é um alimento muito rico de proteínas, acabou que que a natureza foi selecionando as pessoas que tinham um pouco mais de tolerância ao leite, né? Então, hoje em dia, o homem, depois de tantos anos de exposição ao leite, a gente tem alguma tolerância, mas tem algum grau de intolerância também, geralmente. Alguns mais, alguns menos, né? O senhor, seu marido, provavelmente é uma pessoa que tolera bem leite. Eu, por exemplo, eu não... Ainda vai sair como o evoluído da história. Evoluído. Foi selecionando os mais evoluídos. Isso, exatamente. Tá vendo só? Ainda vai sair como evoluído eu, da por história. exemplo, eu não tolero muito bem leite, mas eu consigo leite fermentado. Leite já semi-digerido pela bactéria. Então, eu consigo iogurte, queijo, né? Eu mesmo já também, é um homem meio forte. Meio evoluído, meio forte. Evoluído. E você pode ver, se me comparando com o senhor, seu marido, realmente é meio... um pouco menos. Mas isso vem muito daquela cultura de que, porque o leite, ele tem cálcio e isso é bom para os ossos, né? E aí o osso fica forte. É daí que vem. Isso que ele associa. Os ossos dele são grandes porque ele é grande, porque tem a genética dele, na verdade, né? Assim. E aí a gente tem cálcio, é o que eu falo, eu digo, mas a gente tem cálcio em vários outros alimentos, não só no leite, né? Uma criança, por exemplo, que ela não consome leite, a gente consegue fazer uma nutrição para ela muito adequada e a gente volta de novo para a história da suplementação. Porque a gente tem como ter essa fonte de cálcio
dentro dos suplementos Tá alimentares vendo, com total gente? Ó, segurança. procura lá a farmácia, procura a Cris aqui que ela vai indicar Não os é? suplementos certos. Mamães, vamos lá, vamos dar uma olhada Acho que eu vou ter que nisso. voltar mais nesse podcast Com aqui, tá certeza. vendo? eu acho que Olha de aí, repente ó. a gente vira um trio. Olha, a gente tá quase finalizando, porque, né, estamos estourando aqui o horário, mas eu queria perguntar, essa é uma pergunta bem minha mesmo, Aham. até que idade as mamães podem e devem levar os filhos ao pediatra? Porque eu tô nessa dúvida. Minha filha tem 12 anos e aí ela menstruou agora e eu não sei. Menina, não expõe a É criança. mesmo, eu não podia ter falado. Corta isso, gente. E eu não sei como fazer agora, né? O que eu vou fazer? Eu tenho que levar? Não. Como é que isso... Eu fico com medo até de ser ridicularizada pela pediatra. Vai na gineco também, ou só É. no pediatra? Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela defende que o pediatra, ele seja o médico até os 19 anos de idade. A gente tem aí nessa fase, que a tua filha, inclusive, está entrando agora, uma outra subespecialidade da pediatria, que é a ebiatria, que é o médico especializado em adolescência. Olha aí que Ele interessante, é um eu não pediatra, sabia. Ele é um pediatra, mas que tem essa visão a mais para o adolescente. A minha dica em relação a isso, eu atendo adolescente, a minha dica em relação a isso para as mães é conversar com esse teu adolescente até onde ele se sente à vontade de ir no pediatra, né, para você respeitar isso dele. E procurar um profissional que tenha essa visão para a adolescência. A adolescência ela é uma fase que eu particularmente adoro. É uma fase linda, mas é uma fase com muitas peculiaridades. Ele não quer ser tratado como criança, mas ainda não dá para ser tratado como um adulto. Porque ele não é nem uma coisa nem outra, ele é um adolescente. Né? E ele não é meio, ele é adolescente. E ela tem muitas peculiaridades. A forma de você conversar com ele, a forma de você interagir com ele é completamente diferente do que eu faço, por exemplo, com uma criança pequena ou do que eu faria com um adulto. A percepção, a parte emocional dele tá uma loucura, né? A adolescência, a gente diz que é o segundo nascimento, então, que a criança vem com aquele ímpeto que ela tinha lá quando ela era bebezinha, aquela força da natureza. Ela acontece ali na adolescência. E aí é uma outra hora que o educador parental ajuda muito os pais, porque os desafios, eles vêm com tudo. Você dorme com uma criança na tua casa, uma criança que você conhece, que você sabe como ela vai agir e você sabe como lidar com ela. Você dorme quando você acorda. Tem Não é mais mesmo. uma pessoa ali que tu diz quem é, porque é completamente diferente da minha menininha que estava aqui semana passada. Então, Gente, eu preciso te chamar pra gente falar sobre esses assuntos. vamos conversar sobre esses por favor. assuntos. Uma vez eu vi uma mãe falando assim sobre adolescência, ela tava falando de algumas peculiaridades, aí ela pegou e deu uma respirada falando assim, mas graças a Deus é uma coisa que passa. Vai passar, vai passar. Vai passar. E pode passar sem deixar traumas, sem deixar marcas nesse relacionamento que vocês estão construindo desde o início dos primeiros 1000 dias, lá atrás. E aí pode botar tudo a perder por uma falta de conhecimento mesmo nosso, dessa visão especial aí para adolescência. Eu tenho mais 2 perguntinhas rápidas. Mas eu ainda tenho mais uma, então nós temos que ser rápido. Então faz a sua primeira, que a minha é Não, a lezeira. minha é pra finalizar. A primeira coisa que eu quero perguntar, assim, que eu tenho uma curiosidade desde que a gente se conheceu, mas a gente não tinha tanta intimidade, eu queria ver se você pode... Fiquei com medo, agora ele vai perguntar ao vivo, gente. Eu quero ver se você pode Misericórdia, contar até pra eu tô gente um tensa. pouco, doutora Ana Cristina Stone, da sua relação com a sua prima Sharon. Não é? O que é isso? Stone, Então. Sharon Stone. Na verdade, a troca de pernas que eu faço é igual a dela. É Uau! não é? Foi assim que você conquistou a Adriana, então. Foi uma coisa com meio todo instinto aquele selvagem. alongamento que ela tinha, aquele charme e gabô. Puxa, é de família, então. Ah, claro. Entendi. É genético. Não acredito que é essa pergunta, meu Deus. Essa pergunta. E a outra coisa também, Cris, é que aqui no Saúde, se a gente tem esse pensamento de que a pessoa é responsável pela própria saúde, né? O autocuidado, de buscar formas de cultivar a sua própria saúde. Então, eu quero que você fala pra gente, assim, alguma coisa... Eu sei que você faz várias coisas, mas o que é mais importante pra você no seu autocuidado, que você faz pra manter sua saúde física, emocional ou psicológica, assim, uma coisa que você faz pra você mesma. Eu acho que o mais importante de tudo, não tem jeito, é a saúde emocional. A gente tem um conceito da torre interna, né? Torre interna é o que te mantém em pé. Preciso, sim, de um corpo saudável, de fazer atividade física, de ter uma alimentação mais controlada e tudo. Mas se eu tenho um emocional equilibrado, se eu me conheço, se eu tenho uma autoestima bem trabalhada,
E eu consegui desenvolver movimentos regulatórios para voltar para o meu centro, para voltar para o meu eixo, tudo fica mais fácil. Então, a minha preocupação sempre é de estar nutrindo ali essa minha torre interna, sabe? Eu acho que o maior bem que a gente pode fazer para a gente é esse, né? E dentro do que você estava falando ali, que cada um é responsável por si, eu concordo muito com isso. Cada um tem que buscar esse teu bem-estar e essa tua saúde, mas esse não precisa ser um caminho solitário. Então, que você precisa de ajuda, você precisa de rede de apoio, você precisa de médicos, você tem a ciência aí para te ajudar a trilhar esse caminho em busca da saúde. Exatamente. É por isso que a gente tá aqui, né? Pra te ajudar. Exatamente. Agora vamos para a última pergunta. Vamos lá. Que é só uma dica para as mamães, porque assim, eu acho que eu tô sendo a porta-voz das mamães aqui hoje. As minhas perguntas têm sido, assim, bem daquele negócio de que eu não sabia. E eu até quero deixar um recado aqui para as mamães não se sentirem culpadas de não ter feito a metade ou mais da metade das coisas que a gente fez aqui. Porque eu também não fiz, eu não tinha essa orientação quando eu tive minha filha, não tinha a mínima ideia de que era isso tudo. Eu acho que o que vale é da agora para frente a gente tentar fazer o melhor, né? E aí eu quero fazer a seguinte pergunta. Me dê um checklist de pelo menos 5 coisas que as mães têm que fazer quando elas pensam em engravidar até o dia que o bebê nasce. Como é que tem que ser? A primeira é transar. Se ela tá pensando em engravidar, ela precisa transar com o marido dela. Não, isso Esse é o aí não. fundamental. Isso aí você pula, porque... Precisa, mas essa parte, todas elas não estão cientes, Eu acho que elas já né? sabem dessa Elas estão parte cientes. aí. Acho que é uma pergunta de milhões essa aí, né? Aquelas coisas muito importantes. Mas vamos lá, deixa eu pensar aqui o que seria mais importante. Primeiro, estar bem fisicamente. Então, procurar um médico para fazer exames, para ver como é que está a tua saúde física, né? E ele com certeza vai ter coisas para ajustar. A gente não consegue no dia a dia, se a gente não está se preocupando com isso, a gente não consegue estar no teu melhor momento. Se você não está suplementando e tudo mais. Então, procurar um médico para se preparar para isso. Entender o porquê que eu tô querendo engravidar. Eu acho que essa é uma resposta que faz diferença, sabe? Você precisa entender por que você está embarcando naquela aventura. E para se preparar para o que vem pela frente, porque não é simples. Eu digo, se você quer ter filho, é a experiência mais linda que eu já vivi. E se você me disser que você não quer ter filho, eu digo, é a coisa mais difícil que eu já fiz. Então, você também está certa. Entender isso daí. Por que eu quero começar a se preparar nesse sentido? O item mais importante do enxoval de um bebê é o conhecimento da mãe. Sobre o que vem pela frente, sobre a amamentação, sobre essa questão de vinculação com o bebê. E é uma coisa que a gente muitas vezes negligencia. A gente fica se preocupando na cor do enxoval, da roupinha que você vai comprar. E não se preocupa com o que é o mais importante, que é o conhecimento. Quanto mais você conhece sobre aquilo, quanto mais você se prepara para aquele momento, entende o que vem pela frente, mais fácil vai ser a aventura, a montanha-russa aí que a gente está por dentro. Cerque-se de pessoas. A rede de apoio ela é muito importante. A maternidade ela não é para ser uma coisa solitária. Não é para ser você pelo seu bebê e seu bebê por você. E tá tudo bem. Isso importante. Não é para ser. Mas muitas vezes meio que impossível. E é difícil. E às vezes essa rede de apoio, muitas vezes, na verdade, o lugar óbvio é você pensar na família, né? E muitas vezes a tua rede de apoio ela não é a tua família. Muitas vezes é uma amiga, muitas vezes é um grupo de internet que você tem com outras mães que estão passando pela mesma situação que você e que vão ser teu apoio emocional no teu dia a dia, que são as pessoas que vão te ajudar. Então, às vezes as pessoas que você contrata também, né? Assim, com certeza, faz toda a diferença. A gente precisa dessa logística mesmo, né? É como por exemplo, eu e minha esposa, a gente mudou pra cá, né? Um pouco longe da família, então a gente tem mas eu a tô Silene aqui, mas a gente também tem as pessoas que contratou, né? Algumas pessoas que foram importantes pra auxiliar, assim, que eu acho que não dá pra gente querer que uma mãe que tá cuidando da casa, provendo financeiramente aquela casa e lava a roupa e faz a comida e cuida do cachorro e limpa a casa e, né, ela tenha condições emocionais e físicas de estar se doando para aquele bebê, como a gente está falando aqui desde o início, né? Muitas vezes parece um lugar assim de muito privilégio
você falar dessa questão dessa dedicação que a mãe tem que dar para o filho. Então, parece um lugar de privilégio, mas... E realmente é, porque na realidade de muitas mães não cabe, né? E aí é uma questão de você começar a priorizar o que é mais importante. Deixa a roupa por lavar, deixa a pia cheia de prato lá, né? E vai cuidar desse teu bebê e vai cuidar de você. E maridos, E do pelo marido, amor um pouquinho, de às Deus, vezes. colabora, maridos, colabora. Porque também a gente precisa muito dessa colaboração. Sim. Que muitas vezes não é compreendida, eles ainda querem que a mulher faz tudo e mais um pouco e ainda Sim. a casa limpa, né? É. E é isso. Eu acho que por aí. Se a gente conseguir pensar nessas coisas todas, no bem-estar físico dessa mãe, no bem-estar emocional, se preparar para montanha-russa que vem aí pela frente, tudo pode ser mais fácil, tudo pode ser mais leve. Com certeza. Cris, a gente quer agradecer por você ter vindo aqui com a gente hoje. Que bom, nós gostamos também. Foi muito bom. Espero E que as vamos pessoas... aproveitar para falar. Eu quero que você fale do seu Instagram. Quem quiser seguir a Cris, onde a gente vai, o que a gente faz, como é que é. Que bom, esse é importante. A rede de apoio, ela também vem desses lugares, né? Também pode Com vir através das certeza. redes sociais. Então, meu Instagram é @doutora-Cris-Pediatra. Tudo junto, simples, sem H, sem Y, simples, doutora Cris Pediatra. E eu tô sempre por lá, conversando justamente sobre essas questões da maternidade, uma maternidade mais leve. A gente fala muita coisa de pediatria, mas muito, principalmente, da maternidade e da educação parental, que é o caminho aí que eu mais sigo hoje em dia, né? Então, Muito vou esperar obrigada, todo mundo Cris. por lá. É Tá isso bom. aí. Até mais. Até mais, gente. Muito obrigada. Até a próxima.